Apareceu a Margarida, coisa boa, né? Hoje nós vamos falar sobre cortinas. Por quê? Eu recebo várias perguntas aqui no canal, sempre comento isso com vocês. E eu recebi duas perguntas bem interessantes que eu achei legal a gente trazer para um vídeo. E as duas falando sobre cortinas, por isso que eu resolvi agrupá-las aqui. Eu espero que tu goste desse vídeo. Se tu tem alguma dúvida sobre decoração, sobre cortinas, tapetes, cama, qualquer coisa que eu possa te ajudar, comenta aqui embaixo, aproveita, dá um pause aí, comenta aqui, deixa a tua pergunta que ou eu respondo nos comentários ou eu trago um vídeo falando sobre o assunto assim como esse, tá? E agora vamos começar. Então, a primeira pergunta, bem interessante por sinal, foi da Ivone. Ela disse: bom dia, poderia me dizer, por favor, qual tecido mais adequado para cortinas em chácara? Tenho 4 janelas num espaço bem grande que integra os 3 ambientes, a mesa para as refeições, mesa de sinuca e posteriormente a sala de estar. Quero cortinas curtas, senão vai pesar muito. Desde já agradeço. Então, o que vocês imaginam? Primeiro, já comenta aqui embaixo se tu acha que existe algum tecido específico que a Ivone possa usar nessa chácara, tá? Deixa a tua sugestão aqui embaixo antes de eu falar a minha opinião sobre o assunto. Bom, já escreveu, né? Então agora eu vou falar. O que eu acho sobre o tecido? Primeiro, depende muito se a tua chácara já tem algum estilo, alguma pegada específica de decoração. Por quê? Se tu já tem alguns materiais específicos, algum estilo, fica mais fácil de tu selecionar qual material adequado. Mas também tem um outro parâmetro que é bem interessante, que é a questão dos tecidos que trazem um pouco mais o toque ou natural, ou então essa pegada mais acolhedora, sabe? Do rústico, né? Em si. E até mesmo mais pesados, porque o estilo rústico, o que é um tradicional para chácara, assim, né? O estilo rústico, ele já tem uma pegada um pouco mais pesada. Então, para dar uma equilibrada, a gente acaba trazendo outros elementos mais leves. Visto isso, na cortina, eu tenho 2 sugestões. Eu estava pensando sobre o assunto que eu faria numa chácara, onde eu tenho um ambiente bem amplo, que é a integração de 3 ambientes com 4 janelas. Primeiro, eu ou optaria pelo linho. Mari, mas linho? Linho, ele é um tecido natural, né? Que traz uma pegada mais natural. Além de ser super sofisticado, um linho ser um tecido nobre, ele é um tecido mais rústico. Ele tem um acabamento mais rústico, né? Mais... Ai, como que eu vou usar essa palavra? Mais um efeito mais natural, sabe? E ele traz uma sofisticação e também se mantém dentro dessa ideia, o que é totalmente diferente de uma cortina de voal, por exemplo, ou de organza, que ela já tem um acabamento mais brilhoso, mais acetinado, sabe? São efeitos contrários. E eu optaria por um tecido que tem esse acabamento mais opaco. Essa é a palavra que tinha me sumido. E o linho, ele por ser uma fibra natural e tudo mais, ele tem esse acabamento mais opaco que eu gosto muito, certo? E o outro tecido que eu poderia usar também é o jacquard, um tecido já mais pesado e também com uma informação, né? Porque o jacquard, ele tem uma trama dentro. Para quem não conhece o jacquard, ele é feito estampas com a própria trama do tecido. Esse é o jacquard, ele é um tecido em alto relevo. Ele é mais pesado, porém ele fica super bonito, porque ele também, na maioria das vezes, óbvio que tem vários acabamentos aí no mercado, mas tu consegue um que tenha também esse aspecto mais opaco para combinar aí com uma chácara, com uma casa no campo, certo? Então, são 2 tecidos que, pensando assim, sem um parâmetro, porque eu não vi o ambiente da Ivone, eu optaria, né? Se eu tivesse uma chácara, quais tecidos eu ficaria entre? Eu acho que seriam esses 2 que me agradam bastante. O jacquard eu optaria por um jacquard com uma cor mais leve. Por já ser um tecido visualmente muito mais pesado, mais grosso,
com as cores, na verdade, mais leves, mais neutras. É o que eu usaria a princípio. Agora, um tema super pertinente que eu gostaria de abordar é em relação ao peso que ela falou. Eu imagino, ela colocou aqui, eu quero cortinas curtas, senão vai pesar muito. Eu não entendi muito o pesar muito, se é realmente pesar muito visualmente, né? Talvez o forro seja de PVC, algo nesse sentido. Mas também vai colocar, se for cortina de varão, vai colocar na parede. Então, Ivone, se tu estiveres assistindo esse vídeo, comenta aqui embaixo qual é esse pesar muito, em que parâmetro tu te refere a isso. Tá tocando a campainha. Parou. Continuar. Então, me esclarece aqui. Se for quanto a isso, eu acredito que uma resolução seja, se tu tiveres pensado em uma cortina com trilho e o teu teto ele é em PVC, daria para colocar num varão na parede, né? Então a gente resolveria isso. E se for pesar muito visualmente, aí eu discordo de ti. Sabe por quê? Porque quando a gente coloca a cortina que ela vai até o chão, que vocês sabem que é um dos modelos que eu mais gosto, ela traz um efeito de continuidade, ou seja, tu vai ampliar o teu pé direito, né, porque tu vai criar um volume na vertical que vai trazer atenção para a cortina, no caso, e tu vai trazer essa sensação de amplitude para o pé direito. Além disso, tu não vai criar uma outra divisão, é como se ele se integrasse ao restante, tá entendendo? Então, como se ele se integrasse às paredes e do chão ao teto, meio que se tornaria uma coisa só. Diferente de tu colocares uma cortina, por exemplo, de jacquard até meia parede. Então tu vai criar embaixo mais uma divisão, já que são 4 ao longo do teu ambiente, tu vai criar 4 divisões extras, que não teria necessidade de acontecer. O que vai trazer esse peso visual para o teu espaço, para o teu ambiente, seriam mais as cores que tu escolheria, né? E também a textura do material. Então, assim, quando cria um peso visual, normalmente é porque o tecido ou o modelo da cortina, ou até mesmo o tamanho, ele não esteja de acordo com o restante da decoração, sabe? O restante dos ambientes. Por exemplo, se tu escolheres uma cortina com uma cor que destoa totalmente do restante da decoração, do contexto, aí ele vai ficar com um visual pesado, porque ele não vai se conectar e se transformar numa composição harmônica, entendeu? Então, o interessante é que ela fique harmônica com o restante da decoração, tanto nas cores, na textura, e o tamanho ele não vai influenciar muito nisso, porque se a cortina for certa, uma cortina que vai do teto ao chão, ela vai trazer um glamour especial, entendeu? Então, é isso. Eu espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Comenta aqui embaixo se tu gosta de cortinas que vão até meia parede, até o chão, ou qual tecido tu escolheria aí se tu fosse decorar uma chácara. É importante dizer que eu não vi a chácara da Ivone e eu também não sei como é o contexto do ambiente dela para eu dizer exatamente um produto específico, né? Às vezes, com a decoração que ela tem hoje, às vezes o ambiente é totalmente diferente do que eu tô imaginando e um jacquard ou um linho não funcionariam para essa proposta, certo? Então, assim, como eu falei no começo, eu sugeri algo imaginando uma chácara com uma pegada mais rústica e tal, como eu decoraria uma chácara com esse perfil, certo? E é isso, agora a gente vai para outra pergunta, que é bem pertinente também. Se tu tem alguma dúvida ou sugestão, comenta aqui embaixo, tá? Aí eu já quero aproveitar para te convidar a se inscrever se tu for novo por aqui. Deixa o teu like, que ele é muito importante. Ele me ajuda a fazer o canal crescer, o YouTube entender que tu gosta dos vídeos e te mandar as notificações, tudo isso. Então, se não for te pedir muito, se tu não quiseres fazer, ok, né? Eu te espero aqui mais 2 vezes essa semana, mais uma vez, 3 vezes por semana aqui no canal, de qualquer forma. Mas se tu puderes clicar no sininho para ativar as notificações, te inscrever, eu te agradeço muito. E agora, a outra pergunta, achei. Aliás, não era essa.
Aqui, mas essa também é bem importante, são 3 então, tá? Já tô falha nossa aqui, né? Ó, Taif YYY comentou: olá Mariane, eu tenho uma parede de 4,5 metros. Se eu colocar um varão de 4 metros, vai ficar feio faltando esse pedaço? Então, não, não vai ficar feio se tu centralizar a cortina na tua parede, ou seja, se ela ficar centralizada, sobrando os 25 centímetros para cada lado, certo? Isso contando com a cortina fechada, entendeu? Agora, com a cortina aberta e também um fato muito importante, na verdade uma informação muito importante, tu vai centralizar a cortina se a tua janela também for centralizada na parede, né? Porque não faz sentido a tua janela ser totalmente no canto direito e tu tapar totalmente a parede, né? Aí quando tu vai abrir a cortina torta, então não fica legal. O que eu te sugiro? 2 hipóteses. Primeira, se a tua cortina, a tua janela for centralizada, tu centraliza a cortina e deixa 25 centímetros para cada lado. Se a tua janela não for centralizada, se ela ficar mais para a direita, para a esquerda, eu te sugiro que tu compre um varão menor, que tampe a tua janela, mas que fique em torno de 25, 30 centímetros a mais para as laterais, entendeu? Em torno total de 60 centímetros ou de 1 metro, aí depende aí como tu acha melhor o varão, né? Como que fica melhor e também dependendo de acordo com o tamanho da tua janela. Mas se ela ficar descentralizada, tu pega uma cortina pra janela, não pra parede toda, para que tu possa abrir ela do centro, né? Fica um resultado mais bonito, tá bom? Agora vamos pra próxima pergunta. Mara Barros, ela perguntou o seguinte: adorei, faz um vídeo de como escolher o tamanho de cortina. Tenho dúvidas se em um varão de 3 metros eu tenho que usar uma cortina de 6 metros. Comprei uma, mas ficou um pouco reta, sem franzir muito, então eu não gostei. Então, Mara, é o seguinte, tá? O que acontece? Tu falou cortina de varão, né? Quando a gente compra uma cortina de varão, a ideia, o desejo é que ela fique bem onduladinha, pra ficar bem bonitinha, né? Bem repolhuda, digamos assim. E sim, pra ter esse efeito de ondinhas na tua cortina, normalmente tu precisa de um tecido, né? De um tamanho de cortina com o dobro. Então, se o teu varão tem 3 metros, o ideal é que seja de 6 ou um pouquinho mais, 6, 7 metros, entendeu? Para que tu consiga trazer esse efeito aí de ondas para ficar lindo, tá bom? Bom, gente, é isso. Me conta aqui embaixo se tu gostou desse vídeo, se tu gostou das perguntas, das respostas. E não esquece de deixar a tua dúvida aqui embaixo também para eu responder. Eu tenho um link, aliás, eu tenho um e-book para te dar, um e-book gratuito falando sobre decorações para quartos, um passo a passo para decorar o teu quarto. Para receber, aqui embaixo tem um link onde tu precisa deixar o teu e-mail para que eu envie esse e-book, tá certo? E eu peço também que tu comente aqui embaixo qual outro assunto que tu gostaria que eu preparasse um e-book para ti. Se tu fosse escolher algum lugar da casa, algum tema específico para te receber um e-book gratuito, comenta aqui embaixo para eu ver as sugestões e saber aí qual o próximo conteúdo trazer, né? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!